Olá para você que está chegando ao Área Inventiva. Vamos nessa conferir algumas máquinas incríveis na área de alimentos industrializados. Após o cultivo e a etapa de classificação, vamos concluir a jornada do tomate ao explorar detalhes da moagem e produção do molho de tomate. Um processo meticuloso e essencial. Acompanhe essa trajetória que transforma tomates frescos em um molho saboroso. Assim que o caminhão sai da fase de classificação, ele é pesado. Ele chega ao local de descarregamento para dar início à moagem das frutas. Com o veículo estacionado, a equipe dá início à limpeza minuciosa das frutas, as encaminhando às esteiras de lavagem e seleção. Na etapa seguinte, os tomates passam por um cuidadoso processo de limpeza com água potável. Em seguida, são submetidos a um sistema de seleção avançado que também é complementado pela avaliação criteriosa. Somente os tomates mais saudáveis e impecáveis são escolhidos para prosseguir na produção. Após essa seleção rigorosa, os tomates são triturados até se transformarem em um suco rico e consistente. O suco resultante é então submetido a peneiras especializadas, que removem a pele e as sementes indesejadas. Vale destacar que esses subprodutos não desperdiçados têm um destino sustentável. Alimentam a caldeira, gerando vapor. O suco filtrado é direcionado ao tanque, responsável por alimentar os concentradores. Aqui, o suco é aquecido e concentrado, permitindo que a água evapore gradualmente, atingindo a consistência ideal para o molho. Uma vez que o suco atinge a textura desejada, a polpa resultante está pronta para ser incorporada aos condimentos selecionados. Essa mistura segue para a produção, onde é cuidadosamente envasada em latas ou sachês. O resultado é um molho de tomate pronto para consumo, que combina praticidade e sabor. Assim, encerramos o ciclo do tomate, desde a sua chegada na etapa de moagem até a produção de um molho de alta qualidade, pronto para temperar suas refeições de forma conveniente e deliciosa. Seja bem-vindo a um mundo onde a delícia das barras de chocolate Kit Kat ganha vida por meio de um processo meticuloso e tecnologicamente avançado. A jornada começa com a seleção de ingredientes primorosos, como grãos de cacau, açúcar e leite, que são a essência do sabor característico de cada Kit Kat. Esses ingredientes passam por uma série de etapas especializadas. Primeiro, os grãos de cacau são torrados e moídos, sendo combinados com leite para criar uma base de chocolate suave. O açúcar e outros aromatizantes são habilmente incorporados, conferindo à mistura sua distinta identidade de sabor. A qualidade é incansavelmente monitorada em cada etapa. Especialistas treinados asseguram que os ingredientes cumpram os padrões rigorosos estabelecidos. Os grãos de cacau são selecionados com precisão e os níveis de temperatura e umidade são controlados durante a mistura, garantindo uma consistência sublime. Em seguida, entra em cena a expertise da moldagem. Máquinas especializadas derramam a mistura de chocolate em finas camadas, seguidas pelos wafers. Cuidadosamente laminadas e cortadas em tiras, essas camadas são empilhadas e unidas pelo chocolate, criando a forma clássica de um Kit Kat. A atenção à qualidade é inabalável. Equipamentos avançados, como máquinas de raio-x, examinam cada barra, detectando qualquer imperfeição. Somente as barras perfeitas seguem adiante, garantindo uma experiência uniforme e excepcional. O processo de resfriamento e embalagem é a etapa final. As barras são delicadamente resfriadas, preservando sua frescura e textura. Embalagens sustentáveis são utilizadas, refletindo o compromisso da empresa com a responsabilidade ambiental. Cada Kit Kat é mais que uma barra de chocolate. É uma união sinfônica de precisão, qualidade e inovação. A harmonia entre ingredientes superiores, tecnologia de ponta e cuidado artesanal resulta na indulgência que milhões de pessoas adoram. Então, na próxima vez que saborear um Kit Kat, se lembre de que por trás de cada mordida há um processo fascinante que traz alegria aos paladares em todo o mundo. A Novatec introduziu uma avançada linha de classificação e embalagem de maçãs, com capacidade para processar até 9 toneladas de frutas por hora. Composta por uma série de componentes altamente eficazes, essa inovadora linha visa elevar a eficiência e a qualidade do processo de manipulação de maçãs. O sistema é projetado para garantir que as maçãs sejam processadas com o máximo cuidado e precisão. A jornada das maçãs começa em uma esteira transportadora, que as conduz suavemente para um banho-maria, onde são delicadamente
delicadamente lavadas para eliminar impurezas. Em seguida, as frutas passam por um túnel de secagem, assegurando que cada maçã esteja pronta para a etapa de classificação. A máquina de classificação é o coração desse sistema, dotada de tecnologia avançada para analisar cada maçã quanto ao tamanho, cor e defeitos. A personalização desempenha um papel fundamental aqui, permitindo que os parâmetros de classificação sejam ajustados de acordo com as necessidades individuais de cada cliente. Seja para selecionar por tamanho, cor, formato ou hematomas, a máquina oferece flexibilidade incomparável. Após a classificação, é a vez da máquina de embalagem entrar em ação. Essa etapa é igualmente adaptável, oferecendo diferentes opções de embalagem, como caixas tipo concha, punetes ou caixas a granel. Isso permite que os produtores atendam às demandas específicas do mercado e apresentem suas maçãs de maneira atraente e prática. A linha de classificação e embalagem da Novatec vai além da mera eficiência. Representa uma solução completa para elevar a qualidade e a apresentação das maçãs. Produtores e embaladores agora têm acesso a um sistema versátil que impulsiona a excelência desde a seleção até a embalagem, respondendo às crescentes expectativas dos consumidores por produtos de alta qualidade. Com a Novatec, o futuro da manipulação de maçãs ganha um novo padrão de referência. A empresa italiana Fratelli Indelicato apresenta uma inovação. Suas máquinas de última geração, especializadas na produção de suco de abacaxi, prometem revolucionar a indústria de processamento de frutas. Com um design meticuloso e funcionalidade de ponta, essas máquinas trazem eficiência e qualidade. Cada máquina é cuidadosamente construída para otimizar o processo de produção. Começando com um tanque de lavagem integrado, a máquina assegura que os abacaxis sejam higienizados de maneira abrangente antes do processamento. Um escovador incorporado garante uma limpeza minuciosa, preparando as frutas para o próximo estágio. O verdadeiro coração da máquina é o seu extrator de suco avançado. Esse componente é projetado para extrair o máximo de suco possível dos abacaxis processados, aproveitando ao máximo a qualidade e o sabor da fruta. Além disso, um finalizador de suco aprimora a pureza do líquido, eliminando resíduos indesejados e proporcionando uma experiência de sabor excepcional. A capacidade de produção é notável, alcançando até 4 toneladas por hora. Isso torna essas máquinas ideais para operações em larga escala, como empresas de sucos, mercados e indústrias de alimentos. A flexibilidade é um dos pontos fortes dessa inovação, uma vez que a máquina pode ser adaptada com kits adicionais para processar outras frutas, como cítricas e tropicais. Isso inclui variedade como maracujá, mamão, goiaba e melão, expandindo as possibilidades de produção. No contexto, a adoção dessas máquinas oferece uma oportunidade valiosa para o setor de bebidas. Com a crescente demanda por sucos naturais e a riqueza da produção de frutas tropicais, a tecnologia da Fratelli Indelicato pode potencialmente impulsionar a eficiência da produção local e a diversificação de produtos. Um meticuloso processo de produção do icônico queijo Parmigiano Reggiano, também conhecido como o Rei dos Queijos, é uma verdadeira tradição que remonta a séculos. Começando todas as manhãs, o mestre queijeiro examina atentamente o leite para assegurar sua integridade e qualidade, garantindo a ausência de qualquer contaminação química indesejada. O soro resultante desse processo desempenha um papel crucial na iniciação de fermentação e é minuciosamente analisado para determinar sua acidez. A cozedura do leite segue uma receita ancestral praticada pelos frades beneditinos cistercienses. Durante esse procedimento, o soro e o coalho são aquecidos gradualmente, permitindo que os sabores se desenvolvam de maneira delicada e harmoniosa. Após a coagulação, a massa do queijo é gentilmente elevada e deixada flutuar no soro, antes de ser dividida em duas partes, criando as famosas rodas gêmeas de Parmigiano Reggiano. Cada uma dessas rodas é cuidadosamente moldada e identificada com um código alfanumérico que garante a rastreabilidade de todo o processo. A etapa subsequente envolve a imersão da roda em uma solução salina por aproximadamente 18 dias, contribuindo para o desenvolvimento do seu sabor característico. Posteriormente, as rodas são transferidas para um armazém controlado, onde a temperatura e a umidade são reguladas de maneira precisa. Durante um período de maturação que pode variar entre 2 a 8 anos, as rodas
rodas são viradas regularmente, permitindo que os sabores se aprofundem e se refinem ainda mais. Após cerca de 1 ano, peritos do consórcio de proteção avaliam minuciosamente a qualidade de cada roda. Um martelo especialmente projetado é utilizado para produzir um som distintivo ao golpear o queijo, revelando assim a sua textura e consistência interna. Somente as rodas de Parmigiano-Reggiano que atendem aos padrões mais elevados recebem a cobiçada marca de fogo, consolidando sua reputação como o supremo rei dos queijos e honrando o esmero dedicado a cada etapa desse processo artesanal. No cenário moderno, a panificação ganha contornos surpreendentes graças à influência inovadora das grandes empresas. Enquanto as deliciosas fragrâncias dos pães assados podem nos transportar para tempos passados, a realidade por trás desse processo é verdadeiramente high-tech. Mergulhe comigo nesse mundo fascinante onde a tecnologia e a automação reinventaram a produção de pães. Pensa num ambiente onde a intervenção humana é mínima, e ainda assim, pães de alta qualidade surgem em série. Esse é o domínio das empresas que controlam meticulosamente cada etapa do processo de produção. A verdadeira magia acontece diante dos olhos atentos dos trabalhadores, que supervisionam a linha de produção com maestria. O coração dessa revolução padeira é uma série de máquinas que se interconectam de forma harmoniosa. Essa dança sincronizada é responsável por transformar ingredientes crus em pães deliciosos, desde o momento em que a farinha, água, fermento, até o ponto em que a massa é moldada e enviada para o forno industrial, cada passo é meticulosamente coreografado. A massa é amassada, fermentada e dividida em porções únicas através de um engenhoso processo automatizado. Esse divisor de massa desenha pedaços individuais que se moldam conforme a finalidade desejada, conferindo versatilidade à produção. A jornada termina no forno industrial, onde os pães são assados com maestria, garantindo sua textura e sabor únicos. Mas a tecnologia não para por aí. Após o resfriamento, os pães são embalados com precisão, utilizando equipamentos especialmente projetados para manter a frescura e a qualidade do produto final. Nesse mundo de inovação e eficiência, o padeiro moderno é mais um maestro tecnológico do que um artesão solitário. A automação não apenas aumenta a produtividade, mas também mantém a consistência e a qualidade que os consumidores esperam. À medida que a tecnologia continua a evoluir, a panificação se mantém como um exemplo inspirador de como a tradição pode abraçar o futuro. Na jornada de transformar simples sementes de cacau em deliciosos chocolates e guloseimas, a arte de criar essas iguarias é uma mescla de precisão científica e paixão artística, com cada etapa desempenhando um papel crucial. A jornada começa com as sementes retiradas dos frutos maduros, que são minuciosamente classificadas por tamanho. Isso não apenas influencia o sabor, mas também a composição química do futuro chocolate. Os grãos de cacau são então submetidos a um processo de calor, onde um forno os aquece a 140 graus Celsius. Nesse ponto, as cascas são automaticamente removidas através de uma peneira. Os grãos agora descascados passam por um segundo aquecimento a 240 graus Celsius, resultando em manteiga de cacau em um pó. A textura começa a se assemelhar ao chocolate, mas o processo está longe de terminar. O açúcar e outros aditivos, como leite ou nozes, são adicionados para aprimorar o sabor e a consistência. A qualidade da matéria-prima é crucial, pois a manteiga de cacau é introduzida apenas quando a excelência é garantida. A mistura é então submetida a moinhos especiais que homogeneizam os ingredientes. O estágio de conchagem é crucial e ocorre durante 3 dias a uma temperatura constante entre 50 e 80 graus Celsius. Esse processo refinado remove qualquer odor indesejado e desenvolve a textura e o sabor que todos adoramos. O destino do chocolate toma diferentes formas dependendo dos desejos da fábrica. Se barras de chocolate são a visão final, o líquido é derramado em moldes. Mas se a imaginação se estende a outras guloseimas cobertas de chocolate, o líquido fluirá com criatividade sobre elas. Assim, dos grãos selecionados às barras moldadas ou guloseimas cuidadosamente adornadas, cada passo é uma celebração do prazer supremo do chocolate. Um testemunho de como a técnica e a paixão se unem para criar maravilhas que cativam os paladares de gerações. A criação de suco é um processo que, apesar de não ser excessivamente complexo, continua sendo incrivelmente fascinante de observar. Esse cenário se desdobra de maneira especial na fábrica pertencente à Brando Valense Sena, onde cada etapa é executada de forma automatizada, desencadeada por máquinas.
Logo após a criteriosa fase de seleção, as frutas passam por uma leve apersão de água, eliminando impurezas que possam afetar a qualidade do suco. Vale ressaltar que a excelência e quantidade da bebida resultante estão diretamente ligadas ao método de extração. Nesse contexto, surgem dois tipos de equipamentos. O primeiro incorpora lâminas fixas que dividem as frutas ao meio, sendo, em seguida, conduzidas por ventosas até cabeças plásticas especialmente desenhadas. Aí ocorre a torção e extração do suco. Na sequência, há outro mecanismo que perfura as laranjas antes de espremê-las, assegurando a eficácia no processo de extração. Esses procedimentos podem parecer intricados, porém são essenciais, pois constituem as únicas opções viáveis para evitar o contato do suco com elementos que poderiam conferir um amargor indesejado. Entretanto, mesmo diante de tal eventualidade, é viável alterar o sabor por meio de ajustes químicos. Os estágios subsequentes, que envolvem a filtragem para a remoção da casca, pasteurização e engarrafamento, concluem o processo. A ênfase recai sobre a minuciosidade da operação, em que a máquina substitui a intervenção humana. Sob o olhar atento e curioso, testemunhamos as matérias-primas e uma bebida saborosa e refrescante, ressaltando a harmonia entre tecnologia e a arte de criar algo prazeroso ao paladar. No cenário da produção de pipoca, a maquinaria em questão opera com uma notável eficiência, capaz de gerar entre 130 a 150 kg de pipoca pronta para consumo a cada hora. O funcionamento desse aparato é digno de atenção. Uma sequência de máquinas trabalha em harmonia para realizar essa façanha. O processo se inicia com uma máquina projetada especificamente para milho não estourado. Essa etapa crucial é responsável por transformar os grãos em algo familiar a todos nós: pipoca. Esse fenômeno é possibilitado pela aplicação de alta temperatura, que provoca a expansão dos grãos até que estourem, assumindo a forma apreciada por tantos. Essa abordagem não apenas confere qualidade superior ao produto final, mas também resulta em economia financeira para a empresa. Em seguida, entra em cena uma etapa de triagem. Uma peneira cuidadosamente projetada separa os grãos que se transformaram em pipoca dos que permaneceram intactos. Esse processo garante que apenas os estouros sejam encaminhados para a próxima fase. Uma vez que a pipoca está pronta, ela segue dois caminhos possíveis. Algumas unidades são direcionadas para o processo de embalagem, enquanto outras seguem para uma estação onde são delicadamente cobertas com caramelo ou realçadas com aditivos de sabor. Essa fase adiciona um toque de criatividade e diversidade aos produtos finais, permitindo atender às preferências variadas dos consumidores. É notável mencionar que a eficácia dessa linha de processamento é enaltecida por sua origem turca. As empresas desse setor têm encontrado soluções engenhosas para atender às demandas da indústria, elevando o padrão e a eficiência da produção de pipoca em grande escala. No processo de fabricação de biscoitos, a massa desempenha um papel crucial, sendo moldada em uma forma de folha plana através de cilindros medidores. Essa etapa envolve a cuidadosa modelagem da massa, que é transformada em uma superfície achatada por meio dos cilindros. A modelagem subsequente ocorre ao cortar essa massa achatada utilizando um cortador rotativo, conferindo aos biscoitos sua forma característica. Vale destacar que, durante esse processo, sobras de massa podem surgir. Essas sobras são recuperadas de forma eficiente, sendo reintegradas ao início da linha de produção por meio de esteiras estrategicamente posicionadas. Dessa forma, se reduz o desperdício e se otimiza a utilização dos ingredientes. Uma parte fundamental da operação é a presença do cortador rotativo, que desempenha um papel central na máquina de moldagem rotativa. Essa peça é responsável por garantir que cada biscoito seja cortado com precisão, resultando na forma desejada em produtos uniformes. A substituição do molde utilizado no processo oferece flexibilidade à produção, tornando possível a fabricação de diferentes tipos de biscoitos. A capacidade de adaptar o processo para produzir biscoitos suaves ressalta a versatilidade desse método de fabricação. Ao trocar o molde no cortador rotativo, a linha de produção pode ser ajustada para criar biscoitos com características específicas, como textura e formato diferenciados. Essa flexibilidade contribui para a variedade de produtos disponíveis no mercado, atendendo às preferências e demandas dos consumidores. E aí, curtiu o vídeo de hoje? Então bora deixar aquele like e também já se inscrever no canal para não perder o próximo vídeo. Te vejo de novo em breve!